Você quer saber por que eu não falo de criptomoedas? Então assista ao vídeo. Se você acompanha meu canal há algum tempo, já deve ter se perguntado por que eu, como educador financeiro, não falo sobre criptomoedas. Primeiro, para falar sobre esse assunto, a gente tem que fazer uma divisão entre criptomoedas e a tecnologia que as utilizam, que é o blockchain. O blockchain é uma tecnologia inovadora de registro distribuído que pode ser aplicada em diversas áreas e com ampla capacidade para realizar diversas modificações no sistema financeiro e em outros sistemas diversos. O blockchain permite um alto grau de desenvolvimento tecnológico da maneira que lida com a validação em blocos. E é por isso que acredito que essa é uma tecnologia que vai poder ser usada nas mais diversas soluções tecnológicas, inclusive fora do mercado financeiro. Essa tecnologia, então, não é restrita às criptomoedas, e é por isso que eu acho interessante separar o blockchain das moedas digitais. Agora, falando especificamente das criptomoedas, é um desafio saber se elas vão se consolidar como uma moeda propriamente dita. Uma moeda tem várias funções, como a função de ser uma reserva de valor, um meio de troca e tem atributos como a confiabilidade. Afinal, uma moeda é difundida e usada nas transações das pessoas no dia a dia. As criptomoedas ainda não têm essa característica e não sabemos se um dia elas vão ter características assim. Outro fator a ser considerado quando a gente fala das moedas digitais é que há mais de um tipo de criptomoeda, o que dificulta saber quais delas vão de fato se consolidar. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar na crise das .com no início dos anos 2000, certo? Hoje é comum que as pessoas comentem sobre a evolução de empresas como a Amazon e o Google para mostrar quanto o investidor poderia ter lucrado e investido nelas lá no início. Mas o fato é que essas empresas não eram as únicas empresas listadas na bolsa na crise das .com. E o maior desafio para quem investia naquele momento era saber em qual delas apostar. Não tinha como saber quais delas iriam vingar e se consolidar no mercado. O mesmo acontece hoje em dia com os diferentes tipos de criptomoedas que existem no mercado. E isso gera risco e traz incertezas enormes na hora de decidir em qual delas investir. Também é importante analisar outros dois fatores. Imagina o seguinte: imagina que as criptomoedas deram certo, se consolidaram no mercado e você deu sorte de acertar criptomoedas que vão despontar. Ou seja, deu tudo certo. Nesse caso, o potencial de rentabilidade é gigante. Mas da mesma maneira que se pode ter uma boa rentabilidade, há grandes chances também de frustração. Isso porque quem está investindo nesse mercado hoje está apostando no potencial de rentabilidade que pode vir a ter no futuro. Inclusive, acredite, tem gente que acredita que no caso de uma crise global, as pessoas vão procurar as criptomoedas para amenizar suas perdas de patrimônio. Só que hoje existem outros ativos que podem funcionar como reserva de valor e possuem um alto grau de confiabilidade, como o ouro e o dólar. E ao menos por enquanto, não há nada que dê garantias de que as criptomoedas possam atingir esse nível de confiabilidade em algum dia. Então, pode até ser que hoje exista um potencial alto de retorno quando a gente fala de criptomoedas, mas não se pode esquecer que junto com isso vem um alto grau de incerteza. Por isso, quem deseja investir em criptomoedas precisa ter moderação, levar em consideração os riscos e analisar se esse investimento está alinhado ao seu perfil de investidor. E claro, também é preciso muito estudo e entendimento sobre o funcionamento e as práticas de investimento desse mercado de moedas digitais. O segundo fator que precisa ser considerado a respeito das criptomoedas é que essas moedas podem ser usadas também para cometer atos ilícitos, financeiros inclusive. Essas moedas virtuais não são regulamentadas, e isso facilita com que algumas pessoas utilizem as criptomoedas para fins inadequados, seja para comprar ou contratar produtos e serviços ilegais, ou até usar como manobra para esconder movimentações financeiras e transações ilegais. Mas a culpa por esses atos, obviamente, não é das criptomoedas. Existem inúmeras outras estratégias que as pessoas utilizam para esconder seu dinheiro de fiscalização ou praticar ilegalidades independente delas. Só que o fato de não serem regulamentadas pode acabar sendo um facilitador para cometer esses atos. Por outro lado, caso haja uma maior difusão das criptomoedas na sociedade no futuro, é natural que seja imposta algum tipo de regulamentação em algum momento. Então, por que eu não falo muito sobre as criptomoedas nos meus conteúdos? Eu não costumo comentar sobre essas moedas digitais, principalmente pelo alto grau de incerteza que elas trazem.
Eu sou educador financeiro e, por isso, preciso ter muita cautela ao tocar em temas indefinidos, na minha visão, como esse. Já pensou se eu falo para investir em criptomoedas e você decide fazer essa aposta e se dá mal? Eu não gostaria nem de imaginar que, por uma influência minha, alguém tenha colocado uma grande parte do capital próprio nesse ativo sem considerar as incertezas, os riscos e sem ter total segurança. Imagine se você perdesse o acesso aos ativos investidos. A quem você iria recorrer? Isso pode ser um tiro no escuro e eu não quero isso para você. Então é preciso que esse mercado das criptomoedas fique mais claro, mais confiável e seja mais organizado para se falar sobre isso com mais certeza e propriedade. Uma regulamentação, por exemplo, poderia ser um caminho para se chegar nisso. Agora, eu não vou dizer que as criptomoedas não possam ter uma grande valorização e bons rendimentos no futuro. Isso é possível e pode acontecer sim. Mas os outros aspectos que eu citei aqui precisam ser levados em consideração, porque são de extrema relevância. Portanto, considerando esse grau enorme de incerteza e por ser algo novo para todos, inclusive para mim, eu prefiro deixar as criptomoedas de fora dos meus conteúdos por enquanto. Quem sabe mais para frente eu fale sobre isso se achar necessário. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre as criptomoedas. Tchau!